Pessoal, tudo bem? Eu sou a Sil e esse é o canal Litera e hoje nós vamos falar sobre José de Alencar, Senhora. Esse livro ele é pedido nos vestibulares há muito tempo, pelo menos há uns 20 anos ele é pedido nos vestibulares. A princípio os alunos têm um pouco de receio de ler, porque por ser usar muitas palavras difíceis, então o aluno fica com um pouco de receio para ler esse livro. Mas eu digo de antemão para vocês que vale a pena. Eu acho que esse livro daria um ótimo roteiro, um roteiro adaptado, moderno, como as coisas são nos dias de hoje. É uma ótima história para isso. Bom, primeiro, esse livro, a história dele, ele vai contra todos os conceitos que José de Alencar tinha, contra tudo que ele pensava. Ele era uma pessoa muito conservadora, então para ele o homem e a mulher, cada um tinha o seu papel na sociedade. E esse livro, ele é totalmente oposto ao que ele pensava. Esse livro, a protagonista Aurélia, ela, ela que vai atrás do dote, ela que vai atrás daquilo que ela realmente deseja. Esse livro, ele é uma narrativa em terceira pessoa, um narrador onisciente. Tem algumas partes que o autor ele até tenta fazer um diálogo com o leitor, mas não vai muito adiante. O ambiente Rio de Janeiro, final do século XIX, e os grandes salões, a alta sociedade, como na época a maioria dos romances retratavam. Outra característica das obras de José de Alencar, que geralmente ele começa narrando o presente, como se fosse uma cronologia inversa. Ele narra o presente, o que está acontecendo naquele momento, e para você entender o que está acontecendo naquele momento, nas partes seguintes, ele volta ao passado, explica o que houve e depois ele discorre novamente para o futuro. Os personagens centrais dessa obra são a Aurélia e o Fernando Seixas. Então a narrativa começa com a Aurélia nos grandes salões, uma menina de 19 anos que herdou uma herança, que até então ali ninguém sabia de onde. E ela frequenta os salões do Rio de Janeiro, ela é muito cobiçada, ela é muito adorada, todos querem estar perto dela. Ela esbanja charme, inclusive, José de Alencar, ele elenca muitos adjetivos ao falar de Aurélia. E mesmo sendo cobiçada, sendo desejada, ela tem um alvo. O alvo dela é Fernando. Fernando Seixas, ele é de uma família simples, ele, após o pai ter falecido, ele teve que cuidar da mãe e das irmãs. E essa obra, inclusive, ela retrata muito bem essa questão de aparência. Primeiro, essa aparência de Fernando. Fernando, ele vivia endividado, ele não tinha condições, mas ele usava as melhores roupas de alfaiataria, os melhores sapatos, fumava os melhores charutos. Ele ajudava a família, mas a família tinha já uma vida mais simples, era bem totalmente diferente do que realmente ele vivia. Ele vivia nos salões, então ele tinha que destinar o que ele ganhava de dinheiro para cuidar da família, da mãe e das duas irmãs, e para poder estar nos salões, poder estar sendo visto na sociedade. Então a vida dele era assim. Ele teve que parar o curso de direito após o pai dele ter falecido. Então ele era um escritor. E ele ficou um bom tempo fora da cidade, ficou em Recife, fazendo um trabalho. E quando ele retornou, a primeira coisa que a Aurélia decidiu fazer, sabendo que ele já estava de novo na cidade, foi fazer a proposta para ele se casar com ela. Mas até então essa proposta era uma proposta de um valor bem alto, um dote muito alto. Ele não sabia com quem ele iria se casar, nem imaginava que seria Aurélia, mas ele também já estava de compromisso com uma pessoa. Então, ele já estava de compromisso com uma pessoa com um dote inferior ao dote que a Aurélia iria oferecer a ele. Então, pessoal, agora vocês me perguntam, por que a Aurélia invocou com o tal do Fernando Seixas? Segunda parte, José de Alencar, ele começa, então, a desvendar esse mistério. Por que uma menina rica, a menina mais rica do Janeiro, jovem, bonita, poderia ter o homem que ela quisesse, poderia se casar com quem ela quisesse, ela tendo a fortuna dela, casar com outro, tivesse fortuna e mais dinheiro ainda. Por que ela invocou o tal do Fernando Seixas? Então, na parte 2, José de Alencar explica. A Aurélia era uma moça simples, de uma família simples. Os pais de Aurélia se conheceram
E o pai de Aurélia, ele era filho de um fazendeiro, mas ele não assumia o garoto. E o irmão dela, ele não queria que a irmã se casasse com uma pessoa que era um bastardo. Então o que eles fizeram? Eles acabaram fugindo e se casaram. Daí do fruto desse relacionamento nasceu a Aurélia e o irmão dela. Muitas vezes a mãe da Aurélia ficou até sendo julgada porque ele ficava pouco tempo ali na casa, porque depois ele começou a trabalhar na fazenda do pai, o pai começou a se aproximar dele, queria até que ele se casasse, mas ele dava um jeito sempre de escapar. E só que chegou um momento que o pai começou a pressionar ele a se casar, que foi o momento em que ele fugiu, ia voltar lá para casa para ficar com a família dele, mas infelizmente ele acabou morrendo. A mãe da Aurélia ficou preocupada com isso, com essa situação. Então ela falou que já estava no momento dela se casar. Já estava na hora que a Aurélia deveria se casar, porque se acontecesse alguma coisa, ela não queria que a filha ficasse sozinha. Daí, infelizmente, com o tempo, o irmão dela acabou morrendo e depois a mãe. E antes da mãe falecer, ela começou então a ter alguns encontros, ver algumas pessoas, alguns jovens ali da redondeza, mas ninguém se chamava atenção, ninguém tocava-se no coração dela. Até que apareceu um rapaz rico e foi bem direto. Ele pegou, conheceu a Aurélia, gostou da Aurélia, falou com a mãe, falou que queria se casar. Mas a mãe percebeu que a Aurélia não gostava dele, que ela gostava de um outro rapaz que começou também a frequentar a casa dela, que no caso era o tal do Fernando Seixas. Então, o Fernando Seixas começou a frequentar a casa de Aurélia, a Aurélia se apaixonou por ele se apaixonou por ela. A mãe tinha a proposta do outro rapaz, que era um rapaz rico, um rapaz com posses, só que ela sabia que a filha não gostava dele. Então ela chegou no Fernando e pressionou. Você vai fazer a proposta para minha filha ou não vai? Daí, com aquela pressão toda, o Fernando acabou fazendo essa proposta. Só que quando ele parou para pensar, ele viu que aquilo ali não ia dar certo, porque ele gostava de estar no meio da sociedade, gostava de aparecer. E a Aurélia era uma moça simples e sem família praticamente, só com a mãe. Agora ali já estava numa situação que estava só com a mãe, não tinha mais ninguém. Tinha um tio, que depois passa a ser o tutor dela. Então ele pegou e começou a pensar duas vezes, de repente parou de aparecer, trocou a Aurélia por outra, mas não por amor, por dinheiro, porque a outra já tinha uma família, tinha um dote. Então ele acabou largando a Aurélia sem dar uma explicação. E o tempo passou, ali a mãe da Aurélia morreu, a Aurélia não tinha dinheiro para nada, nem para fazer o enterro, não tinha ninguém, estava completamente sozinha. Então o que que aconteceu? O avô dela, por parte do pai, né, o pai do pai dela, simplesmente apareceu. Ele viu, achou uma maleta que no dia que o pai dela estava indo para casa, ele tinha deixado uma documentação que ele tinha certidão de casamento, tinha tudo falando sobre a família dele. Só que como ele acabou morrendo, aquilo lá ficou meio que perdido. E depois um tempo o pai dele achou e ele viu que tinha família, que era casado, que era tudo certo, tudo direito. Então ele foi procurar essa família, reconheceu ela como neta e deixou tudo que ele tinha, todo o dinheiro dele, todas as posses dele para Aurélia, e assim que a Aurélia se tornou uma das meninas mais ricas na sociedade do Rio de Janeiro naquela época, na sociedade fluminense. Rica! Eu sou rica! Voltando ao casamento. Fernando colocou os pés no Rio de Janeiro, a Aurélia soube, mandou o tio lá fazer a proposta. O tio foi lá, ofereceu para ele 100.000 contos de réis. Ele ficou pensativo, mas a Aurélia já tinha dado um alerta para ele. Se ele não aceitar 100, vai para 150, 200, até 200 eu pago. E Fernando estava com compromisso com aquela moça daquele tempo que ele tinha largado, a Aurélia. Ele ainda estava com compromisso com aquela moça. E o dote era bem inferior. E então o tio da Aurélia fez a proposta, Fernando ficou pensativo e acabou aceitando. A Aurélia arcou com a despesa dos 30 contos de réis que ele teria que pagar para outra moça e acabou comprando o Fernando ali por 100 contos de réis. E Fernando pediu um adiantamento de 20.000 no início. Ele precisava ajeitar algumas coisas, pagar algumas contas, pediu um adiantamento de 20.000.
Só que a proposta era o seguinte: ele iria casar às escuras. Ele não sabia com quem ele iria se casar. Ele só descobriu que ele iria se casar com a Aurélia no dia do casamento. Quando estava ali tudo pronto no altar, ele descobriu que era a Aurélia. A princípio, ele ficou até feliz, porque ele tinha um pouco de sentimento por ela. Mas na verdade, o que a Aurélia estava fazendo ali era vingança. Porque a noite de núpcias que ele tanto aguardou, tanto aguardava, infelizmente foi uma noite de terror. Porque a Aurélia humilhou o Fernando. Ela falou que tinha comprado ele. E a partir daí, os dois começam a ter esse casamento de aparência. Então, mais uma questão de aparência. Primeiro, o Fernando, que queria ser quem ele não era, usar roupas, fumar melhores charutos, sapatos, enquanto a família andava com umas roupas simples, não tinha dinheiro nem para as irmãs já estavam passando da idade de se casar, não tinha dinheiro nem para as irmãs se casarem porque não tinha dinheiro para pagar o dote. Então era aí um jogo de aparência. Depois passou para o jogo de aparência do casamento. Os dois eles não consumaram o casamento, eles não viviam juntos. Eles eram irônicos um com o outro, só ironia em cima de ironia. A Aurélia deu de tudo pro Fernando. Ela fez o quarto dele uma entrada individual, ele tinha a maior privacidade que ele poderia ter. Um escritório para ele, um guarda-roupa enorme, tudo do bom e do melhor, tudo novo. Mas Fernando parou para pensar ali que eu vou fazer agora? Não posso me arriscar mais ainda. 100 contos de reais, como é que eu vou arrumar tudo isso? Como é que eu vou viver agora? E começaram lá com aquela ironia e ele se fez de empregado para ela. Então tudo que ela falava para ele, conversava com ele e ele perguntava: "Você tá mandando?" Daí ela: "Porque eu faço, como eu sou seu empregado, eu vou fazer, sou seu escravo, eu vou fazer." Fernando não tocou em nada que a Aurélia preparou para ele no quarto. Ele, na primeira noite, ele estava andando ali no jardim, viu o engraxate na rua, viu pela grade, assim, pelo portão. Chamou o menino, falou: "Me dá aí tua escovinha, tua espelhinho aí, eu te pago R$ 2. Porque ele não queria encostar em nada que fosse que a Aurélia tinha dado para ele. E a luta dele começou. A luta dele era, como ele tinha gastado aqueles 20 contos de réis, ele começou a trabalhar para poder ajuntar esse dinheiro, porque o cheque, o restante, ele guardou, não usou, para poder pagar a Aurélia, poder se livrar dela. Só que a Aurélia, ela era esperta, porque Fernando, ele quase não ia no trabalho dele. Depois que ele casou, ele começou a ser mais assíduo. E o que ela fazia? Eu tenho um compromisso hoje, você tem que ir comigo. Dele: "Mas eu trabalho." "Não, mas você tem que ir comigo." Daí ela marcava com ele que ia cedo, que de manhã, no compromisso, ele deixava ele ir trabalhar. Quando ela chegava na hora do compromisso, ela pegava: "Não, vou mais tarde." E ele ficava, daí perdia o dia. Daí, de repente, quando ele via, já era 5 horas da tarde. Então, a Aurélia acabava, desde sair 9 horas da manhã para o compromisso que ela tinha combinado, ela acabava saindo 5 horas, perdia o dia, ele não ia para a repartição, ele não trabalhava. Então, ele começou, a luta dele era essa, conseguir o dinheiro para pagar a Aurélia. E eles viviam naquela ironia, e ninguém percebia aquele joguinho deles. E o tempo foi passando. De repente deu 6 meses. Chega alguns momentos que você até pensa: agora vai. Agora eles vão ficar juntos. Agora eles vão dar o braço a torcer. Não, isso não acontece. 6 meses. Após um ano de convivência, naquela ironia toda, naquele jogo de aparências, Fernando conseguiu o dinheiro que precisava para pagar a Aurélia e se livrar dela. Ele tinha feito um investimento muito antes dele ter um compromisso com ela, e esse investimento ele rendeu agora a ele um certo valor corrigido pelo Banco do Brasil, e a pessoa com quem ele tinha tratado isso procurou e entregou esse valor a ele. Então ele chegou em casa, a primeira coisa que ele falou que precisava falar com a Aurélia. A Aurélia estava ansiosa para saber o que realmente ele queria falar. Ela perguntou se preferia no quarto dela ou no gabinete. Ele falou: "Não, no gabinete, que é um assunto de negócio." E a primeira coisa que ele fez foi entregar o cheque de 80 mil réis que ela tinha dado para ele. E o restante do valor. E ele mostrou o recibo daquele dinheiro que ele tinha investido para provar para ela que aquilo lá foi feito muito antes de eles estarem juntos, muito antes do casamento. Então, que não era dinheiro dela, aquele investimento, era dinheiro dele mesmo. Então, ele deu tudo o que ele tinha. Então, a aparência dele de casou por interesse. Primeiramente, ele casou por interesse. Não sabia nem com quem iria se casar. Agora, ele estava querendo se retratar
devolvendo todo o dinheiro, não aguentou o sofrimento, não aguentou a pressão, e para se fazer, digamos ali, retratar que era uma boa pessoa, resolveu devolvendo esse dinheiro aí para Aurélia. Eles estavam ali conversando, a Aurélia ficou atônita, não sabia nem o que falar, foi indo na conversa e concordando com ele e tudo mais. E ele se despediu dela e ela não aguentou aquele momento que ele se despediu, porque na verdade ela gostava dele, ele também gostava dela. Então ela aguentou aquele momento, assim que ele virou as costas, estava se despedindo, ela o chamou e mostrou para ele que no dia que eles se casaram, ela tinha feito um testamento. Se uma coisa acontecesse com ela, ele seria herdeiro de tudo. Ela colocou tudo que ela tinha no nome dele, pediu perdão, ele pediu perdão e os dois se reconciliaram. Essa é a história. Não precisa muito mistério para contar o que aconteceu, porque é uma obra muito conhecida. É uma obra que todo mundo, se não leu, já ouviu falar. Mas, sinceramente, eu aconselho vocês a lerem. Eu sempre falo isso, eu aconselho vocês a lerem essa obra, mas realmente é muito interessante ler essa obra e imaginar ela nos momentos, nos dias de hoje. Realmente seria muito interessante. Outra coisa que eu achei interessante também nesse livro foi a retratação que José de Alencar colocou. Geralmente as pessoas quando se casavam, principalmente da alta sociedade, eles pintavam seus retratos. E o retrato do casal, quem iria pintar seria o Pedro Américo, que foi quem pintou a obra do Grito do Ipiranga, e Vitor Meirelles, que foi quem pintou a primeira missa no Brasil. Então são obras que são expostas aí em museus, são obras conhecidas. Então eles que iam pintar o casal, Fernando e Aurélia. Então isso é interessante mostrar ali, ele está mostrando, José de Alencar está mostrando como é que era a influência de Aurélia na época, porque eles pintaram coisas em referência à realeza, referente à monarquia. Então, eles agora ali estavam pintando um quadro da Aurélia. Então, é uma referência bem interessante. Outra referência também é que ele cita Lord Byron. O Fernando tem um certo momento ali que ele recita uns poemas de Lord Byron. A Aurélia, a princípio, ela não quer dar o braço a torcer, mas depois ela fica ouvindo ele lendo, que lá ela se envolve naquilo. E Lord Byron também foi um grande romancista, e os poemas deles eram marcados por crítica social, melancolia, aquela melação ali, uma situação bem parecida com o que eles estavam vivendo ali naquele momento. Então vale a pena ler, senhora. Amplie sua visão, não veja a obra como se fosse uma obra do século... É uma obra do século XIX, mas se coloque na época de hoje, realmente fica muito interessante. Fato histórico. O fato histórico de hoje também tem a ver com arte. Vamos falar de Monet. Monet foi o precursor do impressionismo. Inclusive, esse nome foi dado porque ele pintou uma tela, Impressão do Sol, e foi muito criticada por Louis Leroy. Inclusive, Louis Leroy falou que impressão do quê? Não tinha impressão de nada, que o papel de parede tinha um acabamento melhor que a obra de Monet. Mesmo com essa crítica, não só contra Monet, mas como para os outros pintores que na época também fizeram uma exposição, eles acabaram usando esse nome impressionismo. Então aí se deu o nome desse movimento. Então o movimento impressionismo, que Monet foi o precursor. E em 1875, que foi o ano em que a senhora foi lançado, Monet pintou a tela A Mulher com Sombrinha ou Passeio. Ali ele retrata na sua nova casa em Argentuí a sua esposa e seu filho Jean, de 8 anos. E nessa casa que ele recente tinha comprado em Argentuí, ele recebia ali muitos pintores da época, muitos nomes conhecidos como Renoir, para eles poderem pintarem ao ar livre, terem mais liberdade para fazer as suas telas. E após isso todo mundo sabe, né, que a obra de Monet ela é muito conhecida e realmente são obras extraordinárias. Então, e o nosso vídeo termina aqui. Você que está aí se preparando para vestibular,
tanto do inverno quanto vestibular, para o final do ano, para o próximo ano, o Enem. Assista os nossos vídeos, ative o sininho para você receber as notificações, se inscreva no canal e não esqueça, mantenha a leitura em dia.